Bom, olá, estou aí fazendo essa gravação, né? Não sei quantas pessoas vão ver, não sei se alguém vai ver. Sou o professor Carlos, sou professor de História e Filosofia. Sou professor de História e Filosofia. E por conta disso, deixa eu só selecionar aqui alguns. Pronto. Então, eu não sei quantas pessoas vão visualizar isso, na verdade, não sei se alguém vai visualizar, mas eu gostaria de falar sobre o 13 de maio. Tentei criar uma sala, mas acho que não ficou muito legal, primeira vez que eu estou fazendo isso. O que que acontece? Um aluno, hoje, ele chegou para mim e falou o seguinte: um aluno por volta de uns 14 anos, me perguntou, professor, por que que o 13 de maio, a abolição da escravidão, ele não é comentado, ele não é falado, né? Por que que as pessoas não se lembram dessa data histórica, que é uma data histórica importante, ela tem uma relevância para o nosso país. E eu confesso que eu mesmo tinha esquecido dessa data. E, poxa, para um professor de história, isso é uma coisa que dói na alma, cara. Para quem ama a matéria como eu amo, né? Isso me levou a uma reflexão filosófica. Eu também sou professor de filosofia, então eu pensei e, né, analisando o fato, o momento que a gente está vivendo, as questões ideológicas, políticas, sociais e econômicas do nosso país, eu resolvi fazer uma pequena abordagem, né, histórica e fazer um convite ao pensamento e uma reflexão sobre o tema, né? Partindo do seguinte princípio, antes de começar, obviamente, a falar sobre o tema em si. Existem duas maneiras da gente analisar um fato histórico. Primeiro de tudo, eu preciso me transportar para a época, né, do fato ocorrido, no caso, 13 de maio de 1888. Eu preciso tentar sair da minha cabeça do século XXI, de todos os meus, né, costumes, valores, toda a minha cosmovisão e tentar enxergar de uma perspectiva de fora, mas também de uma perspectiva daquele contexto da sociedade brasileira. Ou seja, eu preciso tentar me transportar para aquela época, tentar entrar na cabeça das pessoas daquele período e tentar entender como elas pensavam, como elas agiam, por que elas agiam de determinada maneira. Dito isso, a gente pode fazer uma análise mais, digamos assim, profunda sobre essa questão do 13 de maio não ser nem falado, eu não ouvi nem ele ser falado em lugar nenhum. Então o que que acontece? Essa é a primeira, né? Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer, tem que tentar se transportar para aquela época. E a outra é você tentar fazer uma análise baseado num filósofo chamado Bertrand Russell. O que que o Bertrand Russell falava? Para você analisar qualquer fato, qualquer acontecimento na sociedade, você precisa se desvincular de todos os seus valores ideológicos e políticos. Como assim? Você precisa abandonar a sua cosmovisão, se desvincular temporariamente da sua cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a maneira com a qual eu enxergo a realidade à minha volta. Todos nós temos uma visão de mundo, uma cosmovisão. Então você precisa. Imagine que a cosmovisão é como se fossem os óculos com os quais nós enxergamos a realidade à sua volta. Cada um tem uma cosmovisão própria de mundo. Então o que, que acontece? Eu preciso me desvincular da minha cosmovisão para tentar ter um olhar o mais imparcial possível sobre um fato. Dá para ser 100% imparcial? É claro que não. Mas o Bertrand Russell dizia que os nossos valores e costumes eles acabam interferindo em uma análise racional de um determinado fato. Bom, dito isso, vamos à questão do 13 de maio. O 13 de maio foi um movimento, né, como todos nós sabemos, foi quando a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea. Esse movimento, durante muito tempo, ele foi, né, como principal feriado na questão da comemoração da escravidão, até ali o início do século XX, mas com o passar do tempo houve uma releitura, e houve sociólogos e até historiadores que enxergaram que esse movimento era um movimento que tirava o protagonismo negro, porque colocava
Princesa Isabel, uma mulher branca, né? Como se ela fosse a redentora dos escravos. E, obviamente, essa é uma leitura dela, da Princesa Isabel como redentora dos escravos. Se eu não me engano, esse é até um título dado a ela pelo José do Patrocínio, né? Esse título é um título extremamente contestável, né? Mas vamos fazer uma análise mais aprofundada da questão. Então, assim, houve uma substituição, né? Passou-se a considerar o 20 de novembro, que é o dia que é uma alusão à data que supostamente Zumbi teria morrido, 20 de novembro de 1695. A questão é a seguinte: por que o 13 de maio foi largado, digamos assim, foi deixado de lado? Se a gente fizer uma análise, muita gente entende que o movimento do 13 de maio, o movimento abolicionista no Brasil, foi um movimento de elites brancas, lideradas pela Princesa Isabel. Isso também não é uma verdade histórica. Se a gente fizer uma análise mais aprofundada, nós vamos ter no Brasil do século XIX uma elite de pessoas negras, mulatas, né, como eles eram chamados, a gente chamaria hoje de pardos. Você tem vários nomes importantíssimos na luta do absolutismo, que não começa em 88, ele começa mais ou menos em 1800, né, nos anos de 1870 até o processo de abolição, que é em 1888. Você tem várias figuras importantíssimas que foram abandonadas da história, né? Você tem os abolicionistas, Luiz Gama, um advogado negro, foi escravo inclusive. Ele conseguiu a própria liberdade. A história do Luiz Gama é muito linda. Ele era chamado de o apóstolo negro, né? O Luiz Gama também, ele libertou aproximadamente mais de 500, alguns falam em números aí, de 500 ou mais escravos nos tribunais. Com uma só ação, ele conseguiu libertar mais de 200 escravos. No século XIX, uma sociedade altamente escravocrata, né? Isso é impressionante. Você tem a figura do André Rebouças, que ele não discursava, ele não falava, mas estava ali por baixo dos bastidores, né? O André Rebouças, uma grande figura para a história do nosso país. Engenheiro, astrônomo, poliglota, tinha um projeto de reforma agrária, ele tinha de fato um projeto para o abolicionismo, né? Ele tinha um projeto de distribuir terras para os ex-escravos para que eles pudessem ser inseridos na sociedade. Infelizmente isso não aconteceu, né? Tivemos aí uma série de fatores que impediram esse acontecimento, mas o André Rebouças é um dos grandes nomes do abolicionismo. E como eu disse, o abolicionismo ele não é um movimento que começa da elite para baixo. Ele é provavelmente o primeiro movimento com participação efetiva da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, 3 províncias, no caso, né, seriam hoje os estados brasileiros. Impressionante que eu não vejo ninguém falar sobre isso. Nós tivemos 3 estados que na época eram chamados de províncias, né? O estado do Ceará, do Amazonas e do Rio Grande do Sul, que proclamaram a abolição nos seus estados muito antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, em 13 de maio de 88, Ceará, Rio Grande do Sul e no Amazonas, a abolição já tinha sido proclamada. A gente tem a figura de um grande homem também, mais um grande negro que foi esquecido na história do nosso país, que era o Dragão do Mar. Dragão do Mar, ele era líder dos jangadeiros, né, em Fortaleza, e ele se negava, né, a levar os escravos, né, das jangadas para os navios, e daí eles eram vendidos para outras regiões do Brasil, principalmente no sul. Então o Dragão do Mar tem uma história importantíssima no processo da abolição no estado do Ceará, que aconteceu antes da abolição da escravidão. Então o nome do Dragão do Mar, agora que você está tendo ele sendo relembrado. Já falamos aí 3, André Rebouças, Luiz Gama e Dragão do Mar. Nós temos outras figuras também que a gente poderia citar: Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Antônio Bento em São Paulo. Ele tem uma participação muito importante também, junto com os ferroviários em São Paulo, que levavam os escravos fugitivos, né, de trem, ferroviários que escondiam eles no trem para levar eles até o quilombo de Guararapes, que era o maior quilombo
de São Paulo. E muitos desses escravos fugidos, eles iam trabalhar no atual Porto de Santos. E você não tem nada sobre Antônio Bento. Ninguém fala, ninguém conhece. Saindo um pouquinho do contexto da abolição, indo mais para frente, nós tivemos grandes nomes também que são figuras negras. Na literatura, você tem Machado de Assis, Luiz Lima. Nós tivemos um grande homem que tem até uma faculdade que tem um nome em homenagem a ele, que foi o Gami Souza. A gente tem também, olha que coisa, nós tivemos um presidente negro e ninguém fala sobre isso. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil entre 1909 e 1910. Ele era mulato, né? Hoje nós chamaríamos de pardo. Naquela época a sociedade chamava de mulato. Nilo Peçanha, ele era, para os padrões de hoje, ele seria sim considerado negro. E foi um personagem que foi embranquecido, se você for pegar as fotos dele. Tudo que as pessoas sabem ou já ouviram falar do Nilo Peçanha é a praça que tem ali, né? Se eu não me engano, acho que tem uma avenida Nilo Peçanha também. Mas sabemos muito pouco. E nós tivemos, sim, um presidente negro. Quem conhece Nilo Peçanha? Quem ouviu falar de Nilo Peçanha? Ele criou o Nilo Peçanha, só para você dizer que ele só foi presidente, não fez nada, não, fez muita coisa. Criou o que seria aí um dos primeiros ministérios da agricultura. Criou também o SPI. O SPI era o Serviço de Proteção ao Índio. É o SPI que atuava antes da criação da FUNAI. Então, Nilo Peçanha teve sim uma participação importante. Ele também foi governador do estado do Rio de Janeiro, né, no início do século XX, e no seu governo ele tem uma participação muito legal na criação de escolas técnicas. Então ele não foi só um presidente, o primeiro presidente negro, foi um grande presidente negro, mas que infelizmente é esquecido na história. A questão é a seguinte: por você pegar muitos desses nomes, por eles estarem ligados à família real, à princesa Isabel, entre outros, esses nomes foram meio que deixados de lado na história. E aí eu não posso deixar de fazer a comparação do 13 de maio com o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro. E aí a gente precisa fazer uma leitura imparcial desse período, né? O mais imparcial possível. Ser totalmente isento é impossível, não tem como, nenhum ser humano consegue isso. Mas então, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares supostamente nasceu em 1665, no século 17, mais de 200 anos antes da proclamação da escravidão. Da abolição da escravidão, falei errado. Então o que acontece? A gente não tem... Nós temos muito poucas fontes históricas. O historiador ele trabalha com documentos, fontes históricas, né, indícios de como era a vida, tudo que você tenha para você poder dizer como era a vida na sociedade, como era o cidadão. Os indícios, as fontes que nós temos sobre Zumbi dos Palmares são pouquíssimas. Na verdade, não se sabe ao certo, não há um consenso entre os historiadores. Eu estou falando dos historiadores, né, muito mais acima. Eu sou só um professor de história, pós-graduado. Você tem historiadores aí com mestrado, doutorado, que formularam teses, né? E esses historiadores não chegam a um consenso. Um deles muito interessante você procurar, tem um canal no YouTube, o nome dele é Paulo Resutti, ele é um especialista em história do Brasil. Tem também o Marco Antônio Villa, mas temos outros mais antigos, né? Temos os historiadores brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda, tem o Caio Prado Júnior, tem o... me fugiu agora o nome dele, não vou lembrar, é um historiador também, eu já li muitos livros dele, mas agora me fugiu o nome dele da cabeça. Bom, esses que eu citei, entre outros, né? Temos o professor Paulo Cruz, que é um professor de filosofia, mas ele tem também um conhecimento muito interessante sobre essa questão da história, né? Da história dos negros do Brasil, desde a colônia até a República. A grande questão é a seguinte: colocou-se Zumbi como essa figura histórica porque, por uma questão ideológica, largaram o 13 de maio, entendeu? Então eu não sou contra você deixar o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. Olha que coisa, é o dia do meu aniversário, como é que são as coisas, né? Mas na verdade sabe-se muito pouco sobre Zumbi. Na verdade, muitos defendem que não houve só um Zumbi, que o termo seria referente a um título,
Então, como era a sociedade, como era o Quilombo dos Palmares? Muita gente fala, até sem conhecimento de causa, ali você tinha escravidão. Na verdade, nem isso. São tão poucas fontes históricas que mesmo isso é contestável. O que você tem são o quê? Baseado nos estudos e na lógica, porque a maioria dos quilombos reproduzia a vida nas tribos africanas. E a gente sabe que nas tribos africanas havia sim uma escravidão. Uma tribo vencia a outra e eles escravizavam sim. Mas aí a gente precisa compreender. Ele era uma forma de escravidão muito diferente da escravidão dos portugueses. A escravidão na colônia era muito mais pesada. Sugiro que vocês vejam o filme Amistade ou 12 anos de escravidão. Eles não falam especificamente da escravidão no Brasil. Infelizmente a gente não tem um filme que relate isso de maneira crua, né? Mas esses dois filmes, Amistade e 12 anos de escravidão, relatam bem essa questão da escravidão europeia em relação aos povos africanos, né? A cena do navio do Amistade são coisas assim realmente muito fortes. 12 anos de escravidão também são os filmes assim que eu vi chegando mais perto do que o que realmente foi a escravidão no Brasil. Então é isso, quando eu faço essa leitura de que você não pode pegar, Zumbi foi um herói, um ícone, você precisa separar o herói da figura histórica. Na verdade, a gente nem sabe se existiu um zumbi, ou dois, ou três. A gente não sabe como era necessariamente a vida no Quilombo dos Palmares. Se entende por um consenso, né, histórico, baseado na análise da vida na África, que o Quilombo reproduzia as monarquias africanas e as tribos. Então, provavelmente, o Quilombo dos Palmares, você tinha sim uma escravidão, mas era uma escravidão diferente da escravidão aqui da colônia. Então, como é possível, né, Zumbi dos Palmares é uma contradição, ele ser o ícone na defesa, né, da liberdade, né, e na luta contra a escravidão, se existia, supostamente, é muito provável que existia de fato uma escravidão no Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo está ali na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, então a gente não tem um arcabouço, a gente não tem fontes o suficiente para falar com propriedade do Quilombo dos Palmares. Foi no século XVII. Na verdade, alguns historiadores até contestam a data da morte do Zumbi. Então, você coloca uma ênfase muito grande no dia 20 de novembro, né? Referente à morte do Zumbi, 20 de novembro de 1695, e você acaba esquecendo 13 de maio, que também é tão importante quanto. Eu acho que você sim deveria manter o Dia da Consciência Negra com a questão do Zumbi, mas explicando o que realmente foi a vida de Zumbi, a vida no Quilombo dos Palmares, o Gangazumba, que era o tio do Zumbi. E sem deixar o 13 de maio de lado. Porque a narrativa que eu vejo professores falando é que o 13 de maio era o movimento das elites. Vamos lá, galera. O abolicionismo, repito, procure se informar. O abolicionismo, no século XIX, o movimento abolicionista brasileiro, é o primeiro movimento com participação popular na história do Brasil. Movimento de massas, que fique claro. Tá? A gente tem uma ampla participação da população. E essa participação era muito importante, panfletos, peças teatrais. O André Rebouças divulgou muito. Ele usava grande parte do dinheiro que ele tinha como auxílio no movimento abolicionista. Você tem um livro, Joaquim Nabuco, que era outro abolicionista, também tem uma história muito bonita. Obviamente, Joaquim Nabuco, né, ele não era negro, mas Joaquim Nabuco era um estudante da faculdade de Direito, né, se eu não me engano, em São Paulo, e a maioria dos professores eram donos de escravos. E os professores chegam para a turma do Joaquim Nabuco, que tinha vários abolicionistas além dele, obviamente, e os professores falam, vocês não vão passar. Na nossa matéria vocês não passam. A maioria dos professores que eram donos de escravos. E os alunos que eram abolicionistas, obviamente, né, tinha esse choque com esses professores. O que aconteceu? Eles tiveram que se transferir para a Universidade de Pernambuco, para a Universidade de Pernambuco, em Recife, né, para a Universidade de Recife, em Pernambuco, para poder concluir, né, o bacharelado em Direito.
Então é impressionante como esses nomes foram simplesmente apagados. Tem uma autobiografia do Joaquim Nabuco que se chama Minha Formação, muito interessante. Tem ali um relato do Joaquim Nabuco em relação ao André Rebouças. Cartas que ele escreve ao André Rebouças. Eu li esse livro. Como Joaquim Nabuco exalta o André Rebouças. É impressionante, né? E ele deixando claro a importância do Rebouças no processo de abolição do Brasil. E o André Rebouças não foi só um grande abolicionista, foi um grande engenheiro, né? Ele resolveu o problema do abastecimento de águas no Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está falando do Império. Nessa época, a capital, né, era o Rio de Janeiro. Até aí, grande parte da década de 20, grande parte do século 20, quando a gente tem quando a gente vai ter a construção de Brasília no início da década de 60. Fato é o seguinte: André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, Luiz Lima, Machado de Assis, Nilo Peçanha, nossa, acho que são os nomes que me vêm à cabeça agora. Mas nós temos sim uma participação negra, um protagonismo de negros no movimento abolicionista. E aí eu me levo à questão: por que nós esquecemos o 13 de maio de 1888? A princesa Isabel, ela tem seus defeitos. O imperador Dom Pedro II e ela seguraram a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Ela assinou a escravidão. O protagonismo não é necessariamente dela. Quando você conta toda a história, você entende a importância do processo abolicionista, que começa das camadas populares. Vejam a história do abolicionismo no Ceará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, que conquistaram a sua abolição antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Galera, acho que era isso que eu tinha para falar. Então, assim, vamos fazer uma leitura. Existe racismo no Brasil, é um problema sério, ele deve sim ser combatido, mas nós temos que contar toda a história do país. Como professor de história e como professor de filosofia, eu não posso deixar de levar, pelo menos fazer uma tentativa de que pelo menos uma pessoa reflita sobre isso e a gente tente lembrar dessa data que lamentavelmente foi esquecida por uma questão ideológica. Porque quem assinou foi uma mulher, princesa, branca. Verdade, mas ela não é a única protagonista. Nós temos uma elite de negros abolicionistas e brancos abolicionistas que tiveram grande participação no processo. Muitos não viram, como por exemplo Luiz Gama, que infelizmente morreu, se eu não me engano, em 82 ou 83, alguns anos antes. Mas o Luiz Gama foi um grande homem. Conseguiu libertar muitos escravos dentro da lei da época, que era uma lei extremamente escravista, que privilegiava os donos de escravos. Ele conseguiu libertar aproximadamente 500 pessoas, alguns dizem que foram mais. Só numa ação judicial ele conseguiu libertar mais de 217 escravos. A gente não pode pegar esses caras e jogar eles para o esquecimento. Eles precisam sim ser lembrados. E o 13 de maio deve sim ser comemorado como uma data muito importante. Nós não podemos ser negacionistas, como alguns que dizem que o Brasil é uma democracia racial. Conversa fiada. O racismo aqui é um problema seríssimo. O Brasil não é um ícone no combate ao racismo. O racismo aqui existe, ele é real e ele é um problema estrutural e sério. Mas eu também não posso chegar e comparar o Brasil como uma África do Sul no período do Apartheid. Não, também não é assim. A gente precisa fazer uma análise histórica nossa. Eu não posso comparar, por exemplo, o Brasil também com os Estados Unidos no Sul, onde você teve uma política de segregação racial que vai durar até o final da década de 60. Você teve pessoas que foram assassinadas. O processo de abolição nos Estados Unidos foi completamente diferente da abolição no Brasil. A gente teve uma guerra civil lá. A guerra civil norte-americana entre o norte e o sul, o motivo principal foi a abolição da escravidão. O sul tentou se desmembrar. Por isso que o racismo no sul lá ainda é muito, muito maior do que em outros estados. Porque
Houve uma guerra civil, foi uma guerra muito forte de 61 a 65 e foi a guerra que mais matou pessoas no século XIX, superando até a Guerra do Paraguai. Então, para você abolir a escravidão nos Estados Unidos, nós tivemos uma guerra civil ali dentro. E não foi uma guerrinha qualquer. Novos armamentos, novas táticas de guerra, que inclusive vão ser usadas na Primeira Guerra Mundial no século XX. Então a gente precisa entender, a construção histórica da abolição da escravidão nos Estados Unidos é uma. A construção histórica do Brasil é outra. Eu não posso pegar a história dos Estados Unidos e tentar jogar para cá e impor uma realidade que não bate. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou negando o racismo. Pelo contrário, eu estou dizendo que nós temos sim racismo aqui, mas de acordo com a característica do nosso país. Característica sociocultural, característica política, histórica, herança histórica nossa. Nós não podemos tentar pegar realidades de outros países e tentar jogar para cá e impor como uma verdade. Sim, o Brasil não é o Brasil, ele não é uma democracia racial, não é uma maravilha. Temos sérios problemas com o racismo, racismo estrutural, que precisam ser falados e precisam ser combatidos. Mas também nós não vivemos no apartheid da África do Sul ou nem num período de segregação nos Estados Unidos com as leis de Jim Crow, que eram aquelas leis que segregavam a população. O Brasil tem a sua própria construção no processo de abolição. Bom, acho que é isso que eu queria deixar. Espero que essa reflexão tenha ajudado alguém. E eu não sei se... Acho que meu aluno não deve ter visto, que ele não tem no Facebook. Mas eu vou tentar dar essa resposta para ele na semana que vem. Porque realmente nós não podemos esquecer o 13 de maio. E também não podemos esquecer o 20 de novembro. Porque apesar de Zumbi, a gente não ter muita ideia do que foi, né, como foi, do que foi a vida de Zumbi, se ele realmente foi esse ícone todo. O Quilombo dos Palmares era para onde os escravos fugiam, era o que eles tinham de melhor para poder escapar. Então, naquela época, era o que você tinha de combate à escravidão? Sim, nenhuma das duas datas, na minha opinião, deve ser esquecida. Bom, é isso, galera, estou encerrando por agora. Eu vou jantar. Desejo a todos uma ótima noite e é isso aí. Um abraço, pessoal.